Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é quarta-feira, dia 21 de agosto de 2024. E o tema que estudaremos na nossa lição será: Vocês podem beber o meu cálice? O texto que serve como base, Marcos capítulo 10, a partir do verso 32, que diz assim: Eles estavam subindo para Jerusalém e Jesus ia à frente. Os discípulos estavam admirados, enquanto os que o seguiam estavam com medo. Novamente, ele chamou à parte os 12 e lhes disse que o que haveria de lhe acontecer. Estamos subindo para Jerusalém, o Filho do Homem será entregue aos chefes dos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios, que zombarão dele, cuspirão nele, o açoitarão e o matarão. 3 dias depois ele ressuscitará. Nisso, Tiago e João, filhos de Zebedeu, aproximaram-se dele e disseram: Mestre, queremos que nos faça o que vamos te pedir. O que vocês querem que eu lhes faça? Perguntou ele. Eles responderam: Permite que na tua glória nos assentemos um à tua direita e outro à tua esquerda. Disse Jesus: Vocês não sabem o que estão pedindo. Podem vocês beber o cálice que eu estou bebendo ou ser batizados no batismo que eu serei batizado? Podemos, responderam eles. Jesus lhes disse: Vocês beberão o cálice que eu estou bebendo e serão batizados no batismo que eu estou sendo batizado. Mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não cabe a mim conceder. Esses lugares pertencem àqueles a quem foram preparados. Quando os outros 10 ouviram essas coisas, ficaram admirados ou indignados com Tiago e João. Jesus os chamou e disse: Vocês sabem que aqueles que são considerados governadores das nações as dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês, pelo contrário. Quem quiser tornar-se importante entre vocês deve ser o servo, e quem quiser ser o primeiro será o escravo de todos. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Esse texto é um dos textos mais incríveis que encontramos no Evangelho de Marcos. E eu ousaria dizer que é um texto incrível porque, através dele, nós somos capazes de poder perceber um aspecto que deve ter chateado muito o coração de Jesus. Jesus está subindo agora para Jerusalém. É a sua última viagem para Jerusalém. Ele agora começa, no decorrer do caminho, a dar detalhes daquilo que aconteceria com ele. No texto que acabamos de ler, de Marcos capítulo 10, versos 32 a 45, verso 33 especificamente, Jesus dá tantos detalhes a respeito do que aconteceria com ele, se não veja: Eis que subimos para Jerusalém e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas. Eles o condenarão à morte e entregá-lo-ão aos gentios. Vão zombar dele, cuspir nele, açoitá-lo, matá-lo, e depois de 3 dias ressuscitará. Ele começou a dar detalhes, como em outros momentos ele tinha dito que ele acabaria morrendo. Mas aqui, nesse texto, esse é o texto no qual ele dá mais detalhes de todo o processo que aconteceria com ele. Ele tinha acabado de falar a respeito disso, quando os discípulos, que você percebe nitidamente, o texto vai dizer aqui na parte anterior, que algumas pessoas estavam com medo por quê? Porque sabiam que a última vez que eles tinham estado em Jerusalém, Jesus quase havia sido preso. Eles tinham medo do que poderia acontecer ali. Mas agora, logo depois de falar a respeito disso, Tiago e João se aproximam de Jesus e dizem: Senhor, nós temos um pedido a lhe fazer. E Jesus diz: qual é o pedido? Nós queremos que quando o Senhor se assentar na sua glória, que um de nós possa se assentar à tua direita e outro à tua esquerda. Eu imagino como o coração de Jesus deve ter ficado naquela altura. Ele estava falando que iria morrer, que sofreria muito na mão dos sacerdotes, que ressuscitaria, bem verdade. E aqueles 2 discípulos estavam preocupados exclusivamente com o poder que teriam, ou que almejavam ter. Jesus olhou para eles e falou alguma coisa que eles não compreenderam no primeiro momento. Vocês podem beber do cálice que eu estou para beber? Vocês podem ser batizados no batismo que eu estou para ser batizado? Jesus estava falando do cálice de sofrimento. Ele estava falando do batismo na morte. E agora os discípulos olhavam para aquilo e diziam: nós vamos beber o que o Senhor quiser e vamos ser batizados no que o Senhor quiser, desde que esses lugares sejam nossos. E Jesus vai olhar para eles e vai dizer: bom, já que vocês pediram, o cálice e o batismo vocês terão. Mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda, isso não compete a mim.
o Pai já estabeleceu quem vai estar nessas posições. É interessante isso, porque quando você olha para a história desses dois discípulos, Tiago foi o primeiro a ser martirizado, pouco tempo depois da morte e ressurreição de Jesus e da sua ascensão ao céu. Herodes acabou por matá-lo. Lá em Atos capítulo 12, já encontramos essa história. Foi o primeiro a ser martirizado. João não foi martirizado. João foi o último dos discípulos vivos. Morreu com provavelmente mais de 90 anos. Mas passou por tanta perseguição, tanto sofrimento, foi exilado na ilha de Patmos, entre outras coisas. Então uma coisa é fato, eles beberam o cálice e foram batizados no batismo que Jesus seria batizado dentro de pouco tempo. Mas o que o texto aqui está deixando claro para a gente é que Jesus está falando sobre a natureza do seu reino. E ele vai dizer, aqueles que têm poder e autoridade, eles o fazem de uma forma realmente interessante. Eles trabalham para poder exercer esse poder e autoridade sobre as pessoas que estão à sua volta. Assim não será entre vocês. O que quiser ser o maior será o menor. E aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Quando você olha para a maneira como o Senhor Jesus estabeleceu o seu reino, no reino dele, quem tem os maiores cargos ou as maiores responsabilidades tem também a maior responsabilidade de servir. Tem que servir mais. Essa é a dinâmica do reino. Quanto maior é a função, ou quanto mais importante é a função que o indivíduo exerce, mais o Senhor Deus espera que ele esteja disposto a servir. Quando olhamos para essa dinâmica, temos que parar para pensar em nós mesmos. O que estamos buscando dessa vida? O que realmente importa para cada um de nós? O Senhor Jesus, ele vai mencionar. O mais importante de tudo é estarmos dispostos a servir no contexto do reino. Com esse pensamento, eu queria te desafiar a orar junto comigo. Obrigado, Pai, por tua palavra, por sabermos que no teu reino o mais importante não é a posição que ocupamos, mas ao mesmo tempo, aquilo que estamos dispostos a fazer, a quantidade que estamos dispostos a servir. Dê a cada um de nós essa disponibilidade. Coloque também diante do Senhor cada pedido que está no coração dos seus filhos, Pai. O Senhor sabe que alguns de nós estamos buscando milagres, portas que sejam abertas. Sabemos que Tu podes, então clamamos, ouve nossa voz, pois em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição, e você?